Tem mais material exclusivo sobre o que está sendo debatido e bastidores também, como é que o Supremo está vendo essa questão, eu já trago. Mas eu preciso falar com a Adriana de Luca a respeito do que está acontecendo no Litoral Norte. O número de mortos subiu e não para de chover aqui em São Paulo. Ela está em São Sebastião, trazendo mais informações e atualizando tudo para a gente. Adriana, ontem voltou a chover, hoje de manhã choveu também. Como é que está o trabalho de resgate, a busca por sobreviventes? Oi, Dani, boa tarde a você, a todos que nos acompanham. O trabalho de busca por sobreviventes continua. E o governador Tarcísio de Freitas acabou de atualizar o número de vítimas. Ele informou que ele esteve ali na Barra do Saí durante toda essa tarde e que lá eles encontraram entre 6 e 7 vítimas. Eles estão agora fazendo essa apuração. Então, se eles encontraram 7 vítimas, o número de mortes chega a 55. Esses números daqui a pouquinho vão ser atualizados oficialmente pela Defesa Civil, mas o fato é que o número dessa tragédia já passa de 50 mortos. Ao menos 38 pessoas continuam desaparecidas. A Defesa Civil falou que a prioridade continua sendo procurar por sobreviventes, mas claro, a gente sabe que é uma corrida contra o tempo. Quanto mais o tempo passa, menos chances existem de encontrar alguém com vida, né? A Dani falou em relação ao tempo. Ontem choveu muito aqui no Litoral Norte, em Caraguatatuba, Ubatuba, aqui em São Sebastião. Choveu durante a tarde e a noite e isso prejudica o trabalho do Corpo de Bombeiros, né? O governo de São Paulo falou hoje que é preciso aproveitar essas janelas de tempo aberto para justamente fazer esse trabalho de resgate. O CEMADEM fez alerta hoje para chuva forte aqui em São Sebastião, então a gente prevê aí, tem essa previsão do volume alto de chuva. Sei que vocês conseguem ver como o tempo já fechou, mais cedo tinha sol, agora o tempo já fechou e a gente já nota nuvens carregadas aqui em São Sebastião e isso é uma grande preocupação, viu, Dani? Agora, mais uma informação, a Justiça de Caraguatatuba cedeu uma liminar para o governo de São Paulo, autorizando a retirada compulsória de moradores em situação de risco. O governador de São Paulo afirmou que essa é a última chance, essa é a última forma, né? É o último meio, essa retirada obrigatória dessas pessoas que estão em áreas de risco, né? Que eles estão pedindo para que essas pessoas saiam, mas quando de nenhum jeito essa pessoa quer deixar a sua casa, eles estão autorizados a retirar de forma forçada essas pessoas que estão em área de risco. Agora, outra informação é que um navio da Marinha, um navio tem várias funções, né? Ele vai vir aqui para São Sebastião amanhã, a previsão é que ele chegue aqui amanhã e é um navio gigante da Marinha, com toda uma estrutura hospitalar, de um hospital, seria um hospital aí realmente flutuante, é um hospital de campanha, ele vai vir com 300 leitos de enfermaria, médicos, vão vir mais fuzileiros navais para auxiliar aí em todo esse trabalho aqui no Litoral Norte. O governador Tarcísio de Freitas foi para Barra do Saí com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Eles foram também com o prefeito aqui de São Sebastião, Felipe Augusto, justamente fazer aí essa avaliação dos danos causados, além da população, também ao meio ambiente. O governador Tarcísio de Freitas afirmou que é preciso pensar em como as cidades podem se preparar aí para futuras mudanças climáticas. Vamos ver o que o governador falou. Ministra tem lutado aí contra as mudanças climáticas. Então eu tenho certeza que a gente vai falar no final das contas de futuro, de prevenção, né? Como é que a gente vai tornar as estruturas das cidades mais resilientes para esses eventos que seguramente vão ser cada vez mais frequentes. A gente teve a maior chuva da história registrada nesse episódio, nunca choveu tanto, nunca tivemos registro em lugar nenhum do Brasil, nem na Amazônia. Então isso é um sinal que alguma coisa mudou. Isso é uma preocupação da ministra Marina, que também hoje responde no governo federal pela questão da mudança climática. E eu tenho certeza que a pauta da reunião principal vai ser o futuro. Como a gente se preparar para esses eventos, como a gente tornar as estruturas das cidades mais resilientes e o que a gente pode fazer em termos de prevenção.
Gente, eu vou voltar com o Leandro Rezende e o Yuri Pita, primeiro com o Leandro, agora estou aqui até escrevendo esse comentário, né? Tarcísio de Freitas, que foi a maior vitória do bolsonarismo em 2022, dá de novo um nó na cabeça dos mais radicais, que passaram anos apoiando aquele discurso de quem usa chapéu de alumínio na cabeça, de que não existe mudança climática, não existe aquecimento global, tá lá falando, olha, nós vamos ter de falar, os eventos extremos estão acontecendo, isso vai ser debatido com Marina Silva, e as pessoas passaram um ano dizendo que aquecimento global era mentira, era estratégia globalista de dominação, de doutrinação esquerdo-comunista. Olha, cara, que loucura, né? Tudo isso sempre relacionado a fake news. Essas pessoas que lutem aí, porque o maior representante desse grupo, governador do estado de São Paulo, está botando os dois pés no chão. Leandro Rezende vem para cá, ele conversou com um dos maiores climatologistas da história do Brasil, que é o Carlos Nobre. Conta pra gente qual é o diagnóstico dele a respeito do que está acontecendo aqui, Leandro. Dani, é o seguinte, né? A avaliação que o Carlos Nobre faz, em resumo, é que o que aconteceu agora no litoral de São Paulo é uma realidade que vem dos últimos anos e que ela não irá se alterar num prazo curto, porque os efeitos das mudanças climáticas no Brasil, eles já são para as próximas décadas irreversíveis. E ele traz esse dado, né, que eu fui checar junto ao CEMADEM, esse órgão do governo federal de monitoramento de acidentes e desastres naturais, que mostra que desde 2021, das 10 maiores chuvas que o CEMADEM registrou, 5 ocorreram nos últimos 3 anos, o que mostra que, de fato, as mudanças climáticas atingiram um patamar de transformação da quantidade de chuva que cai no Brasil de maneira muito relevante. O que o Carlos Nobre me explicou é que nessa região lá do litoral de São Paulo, né, da Serra do Mar, sempre chove bastante. Se sabe que vai chover muito ali naquela área nessa época do ano. O que não é normal é chover 683 milímetros, como foi o que aconteceu lá na cidade de Bertioga. A gente tem uma arte aí, não sei se a gente pode chamar agora já, mas que mostra aí, tá aí, ó, esses dados que o CEMADEM me passou com as maiores chuvas registradas no Brasil em toda a história. Tem uma dificuldade ali de medir a quantidade de chuva, né, porque a tecnologia ela vai mudando, mas o que a gente tem nessa primeira tela aí é que as 4 maiores chuvas registradas no Brasil aconteceram ou nesse ano ou no ano passado. Estou falando desse caso que a gente está acompanhando agora, que já tem mais de 50 pessoas mortas, das chuvas de Petrópolis no ano passado, que deixaram mais de 240 pessoas mortas, o que aconteceu em Ilha Grande, também no Rio de Janeiro, no ano passado, que deixou 19 pessoas mortas, e aí a gente tem essa chuva histórica lá na década de 90 em Florianópolis. Na outra tela, a gente vai ver que a gente tem algumas chuvas que aconteceram nos anos 80, nos anos 70 também, e aí a gente tem essa grande chuva na Bahia, que também terminou com um grande número de pessoas mortas, 26 pessoas mortas em Itamaraju, na Bahia, em dezembro de 2021. O que mostra, Dani, Yuri, quem está nos assistindo, né, os efeitos das mudanças climáticas, eles já estão sendo sentidos pelo país. O que o Carlos Nobre me explicou é que, por um exemplo básico, né, a temperatura do oceano nesse dia das chuvas em São Paulo, ela estava 1 grau acima do que ela esteve nos últimos 30 anos. Isso produz para o meio ambiente uma diferença gigantesca e não há um indicativo de que a temperatura dos oceanos ela vai reduzir, seja no Brasil, seja no restante do planeta, num curto e médio prazo de próximas décadas. Então, o Brasil vai passar a conviver, sim, com esse tipo de desastre, com esse tipo de chuvas de grandiosas proporções, e o que o Carlos Nobre defende é o seguinte: o Brasil precisa adotar protocolos como os que são adotados nos Estados Unidos em episódios de furacões, de cidades sendo esvaziadas, de medidas de restrição de circulação, para que a gente não fique, mais uma vez, contando os mortos, né? E, além disso tudo, Dani e Yuri, levar a sério os alertas, né? O CEMADEM havia enviado um alerta para a Defesa Civil Nacional, esse alerta chegou com 2 dias de antecedência ao governo de São Paulo, que sabia do risco de uma grande chuva por lá, e mesmo assim esses alertas não chegaram à totalidade da população, e dessa vez a chuva, como lembrou o Carlos Nobre, atingiu pobres e ricos, mostrando que as mudanças climáticas elas atingem mais os mais pobres, mas atingem também a classe mais abastada da sociedade, Dani.